Boa noite! Legal, segundo dia da Semana da Saúde Baseada em Evidências. Cadê vocês? Vamos lá, mais um. Doutor Alex já tá na área aí, ó. Olá, Alessandra, Carol, Marina, Tereza, Valentina, Michele. Show de bola! Boa noite, Yara. Ei, Valentina, Caroline, Lívia. A turma tá entrando, a Sandra, Bruna. Quem aí é Jedi? Quem aí é Padawan? E quem tá gostando da Semana da Saúde Baseada em Evidência? Quem aí tava assistindo a segunda aula? Quem gostou da aula de ontem? Me conta, tá legal? Tô tendo muito feedback bacana. Vamos esperar aqui, eu acho que o doutor Alex já pediu para entrar aqui, eu comi mosca, comi mesmo. Tá aqui. Chamado doutor Alexander Anderson, nosso convidado de hoje do Em Evidência. Alô? Doutor Alexander Anderson, me escuta bem? Ô, tudo bem, e você? Como é que você está, meu querido? Tudo em paz? Tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem? Te escuto bem, te escuto bem. Escutam nós dois? Por favor, deem feedback aí para nós. Enquanto isso, eu vou apresentando nosso ilustre convidado de hoje. Primeiramente, queria te agradecer. Vou te chamar de Alex. Já combinamos antes. Combinado. E você está em casa. Estou em casa. O Dr. Alexander Anderson é um dos Jedi da SBE, fez a primeira turma conosco. Já há muito tempo com o certificado deles em mãos e que nessa nova modalidade que a gente propôs para esse ano, renovou conosco por mais 12 meses, está aí na nossa turma de Jedi, participando do nosso grupo do WhatsApp e gentilmente participando comigo hoje dessa semana que foi preparada com tanto carinho, a Semana da Saúde Baseada em Evidência. Segunda aula está no ar. Ontem a primeira aula, muito feedback positivo. Ontem a live muito bacana com o Dr. Flávio Augusto, nefrologista maranhense. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Alex. O Alex ele é cirurgião cardiovascular, médico do esporte. Está em Limeira, né, Alex? Interior de São Paulo. Estou em Limeira. Mudei para cá. Isso. Saí de São Paulo faz uns 12 anos, mais ou menos. E moro aqui em Limeira. Não, show de bola. Muito bom, Alex. Bom, então eu já comecei falando. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. José Neto, eu sou clínico geral nefrologista aqui em Belo Horizonte, coordeno o curso de saúde baseada em evidência e essa semana especial, uma semana tirada para começar o ano com o pé direito, fazendo a Semana da Saúde Baseada em Evidência. Hoje o segundo dia, segundo convidado no Em Evidência e espero que vocês estejam gostando. Alex, eu queria começar mais ou menos do mesmo jeito que eu comecei com o Flávio ontem. Eu queria primeiro que você me contasse um pouquinho do seu background, sua formação, de onde você vem, faculdade e tudo mais. O que você faz hoje? Qual que é o seu dia a dia? Consultório, hospital? Como é que você faz essa dualidade entre cirurgia e medicina esportiva? E queria que você falasse também um pouquinho para mim da sua vida, do seu dia a dia. É casado, tem filhos, hobbies e tudo mais. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui comigo. Imagina, eu que agradeço o convite. Vamos lá, hoje eu estou com 45 anos, eu sou casado, tenho 2 filhas lindas, que eu acho que estão corujando junto com a minha esposa aí assistindo a live também. Show de bola. Como é que elas chamam? Érica, minha esposa, é médica também, dermatologista. E a Sofia e a Laura, que são as minhas filhas. Ah, minha xará da minha. Minha também chama Laura, minha caçula. Fica louco para aparecer aqui, daqui a pouco ela bate na porta. É minha caçula também. Tá em casa. Você tem bom gosto, tem bom gosto. É isso aí. Um abraço para elas. Obrigado por liberar o pai hoje. Obrigado. Então, eu moro aqui em Limeira, minha esposa é daqui da cidade. A gente optou vir para cá porque a correria de São Paulo estava muito maluca para gente, para criar filhos e trabalhar. Os dois trabalhando muito, né? Então, a gente optou por uma vida um pouco mais tranquila. Não que a gente trabalhe menos aqui, eu acho que a gente até trabalha mais. Mas aqui não tem o problema do trânsito, você terminou o trabalho, você está logo em casa. E meu serviço de cirurgia cardíaca aqui é um serviço pequeno ainda, é um serviço relativamente recente, mas justamente por causa disso sobra tempo, né? A gente
consegue fazer outras coisas, parte clínica, coisas que eu gosto muito. Sempre fui muito envolvido com o esporte, sempre pratiquei muito. E a medicina do esporte sempre foi um desejo de fazer. E por incrível que pareça, tem muito a ver com cardiologia. Toda a parte cardíaca, a parte pulmonar, a gente tem... Quem faz cirurgia cardíaca passa muito tempo em UTI, então a gente acaba desenvolvendo um olho clínico também para doenças pulmonares, renais, aprende um pouco de tudo, é uma grande escola. E aí eu acabei unindo o útil ao agradável, né, que é fazer a cirurgia cardíaca, que é o meu treinamento original, e também a medicina do esporte. E é uma coisa que me interesso muito pela medicina do esporte. E eu brinco que eu consigo ver os dois extremos, né? Eu consigo trabalhar com um paciente que é, às vezes, extremamente saudável, aquele que está buscando qualidade de vida, até mesmo aquele atleta de elite, que não necessariamente é saudável, mas é um atleta de elite. E eu vejo o outro extremo também, que é o paciente que é extremamente doente, muito grave, que é o paciente que já tem uma coronariopatia ou uma valvulopatia, que precisa de intervenções mais sérias. Então, eu tenho um espectro aí muito grande de pacientes que eu consigo ver. Minha rotina é bastante puxada aqui, eu trabalho bastante no hospital, mas também trabalho na minha clínica, junto com a minha esposa, uma clínica multidisciplinar, a gente tem vários profissionais trabalhando lá e a gente gosta de trabalhar de uma maneira integrada. Então, não são só médicos, a gente tem fisioterapeuta, osteopata, a gente tem nutricionista, cirurgião plástico, esteticista, a gente tem bastante coisa, bastante serviços, e a gente gosta de trabalhar de uma maneira de realmente trocar experiências. Até a psicóloga do esporte, a Mariana, que é nossa psicóloga, uma psicóloga do esporte, com pós-graduação. Eu tentei montar um núcleo de medicina do esporte lá também, que funciona muito bem. Show de bola. Sua formação é de onde? Você fez faculdade aonde? Como é que foi essa... Você fez o que geral, depois vascular? Como é que foi essa caminhada? Eu fiz minha faculdade em Sorocaba, Faculdade de Medicina de Sorocaba, que é a PUC São Paulo. Fiz os 6 anos lá. Fiz a minha residência de cirurgia geral lá também. Na época, era um pré-requisito para cirurgia cardíaca, hoje em dia já não é mais. Então, foram 6 anos de formação em Sorocaba, 2 anos de geral e depois mais 4 anos de cirurgia cardíaca no INCOR, em São Paulo. Eu saí de São Paulo para fazer a faculdade e a residência de geral, e aí eu voltei para São Paulo para fazer a cirurgia cardíaca no INCOR. Aí essa volta aí, eu não gostei muito do trânsito, achei que a vida no interior era mais tranquila, mais qualidade de vida, e foi um dos motivos que eu optei por sair de São Paulo e ir para o interior. Apesar de você estar numa cidade tranquila, não sei exatamente quantos mil habitantes tem Limeira. 300 e poucos, 304, 305. O interior de São Paulo, habitualmente, tem boas cidades, mas te dá essa qualidade de vida. Mas pelo que você falou, você é um cara ocupado, um cara que não foge muito da retórica do médico tradicional. E eu escuto muitas vezes as pessoas falando que ele não tem tempo para fazer tal negócio. E eu bato muito nessa tecla, que aquilo que eu mais valorizo hoje em dia é a moeda tempo. Porque assim como você, eu trabalho pra caramba. Eu cheguei para essa live aqui faltando 15, 20 minutos, tá um toró aqui em Belo Horizonte. Eu estava no ambulatório até agora e pilhado, feliz de estar aqui, mas otimizando meu tempo. Sei que saio daqui, ainda vou ficar com minha esposa um tempinho. Como é que você conseguiu tempo para se meter a fazer um curso de saúde baseada em evidência? Eu acho que o tempo a gente constrói, né? A gente consegue, é uma questão de organização. Então tem que querer. E é claro que o formato online facilita muito, né? O fato de não ser presencial, de ter uma boa plataforma. Eu acho que a plataforma Eu já fiz vários cursos online, até MBA eu comecei a fazer, mas a plataforma não era tão boa. A plataforma do curso da SBE é muito bacana, fácil de acompanhar. Então, por ser online, às vezes você está num plantão tranquilo, você consegue assistir uma aula, às vezes você está em casa, sábado, domingo. Então, assim, se você quiser, você consegue, né? No fundo, você usando esse recurso, você acaba economizando tempo mais para frente para
na hora de uma pesquisa, na hora de saber onde procurar. É um bom investimento, é um tempo investido de uma maneira, eu acho que muito sábia, para você, mais para frente, economizar seu tempo. Show de bola. Me conta uma coisa, seu primeiro contato com, provavelmente, com a medicina baseada em evidência, que agora a gente amplia o termo para, assim como você fez dentro da sua clínica, juntar os profissionais de saúde em prol do paciente. Quando é que foi seu primeiro contato efetivo com ela, mesmo que de uma forma inóspita, vamos dizer assim? Olha, eu acho que o primeiro contato com a parte acadêmica aconteceu na faculdade, principalmente na minha residência de cirurgia geral. Tínhamos bastante estímulos para publicar, para relatar casos, começar de uma maneira para ganhar experiência. Relatei, fiz bastante relato de caso na minha residência de cirurgia geral, levei para congresso, apresentei pôsteres. Mas a parte do rigor científico mesmo, alguns podem até dizer, foi lá no começo da faculdade, quando você teve aula de bioestatística. Mas eu acho que essas aulas de bioestatística que são dadas muito no início do curso, o tempo está errado. Você ainda não tem base para entender a importância daquilo, você ainda não tem recurso para entender, ao mesmo tempo que você está tendo que aprender biologia, histologia e anatomia, você está tentando aprender curva Rock, etc. Fica uma bagunça só. Então, mais para frente, na minha residência de cirurgia cardíaca, no INCOR, ali foi realmente onde, né, o trabalho, você começa a entender qual é a diferença de um estudo observacional para um ensaio clínico randomizado, qual que é o... Tá certo que naquela época também, apesar de eu não ser tão velho assim, a gente não tinha facilidade de uma pesquisa online, você tinha que ir na biblioteca e solicitar a revista, o journal, né, o periódico, etc. Mas ali você já começou a ter, né, com iniciação científica, já com projetos já para mestrado, doutorado, etc., você já começa a ter uma noção do que é a medicina baseada em evidência. Mas ainda assim, parecia uma coisa muito longe da prática clínica, da prática diária. E quando é que você me conheceu a ponto de falar assim, não, cara, que isso que você acabou de falar, trazer a teoria para a prática, foi algo que eu mesmo não sei dizer quando é que eu tive essa virada. Eu vim estudando muito, cansei de ser aquele cara que falava, não, isso aqui não serve porque não tem randomizado, não, isso aqui o desenho está muito ruim, não vou nem olhar. E aí, de repente, eu comecei a ver que, no fundo, eu tinha uma pessoa do outro lado que precisava de uma decisão. Então, na verdade, eu tinha que pegar aqueles instrumentos, aquelas ferramentas e transformar aquilo em prática. E daí eu comecei a ensinar um residente, eu sou palestrante, gosto muito de falar e acabei levando isso para as pessoas. Quando é que isso chegou em você e que você se convenceu? Eu falei assim, cara, vou dar uma chance para esse mineiro. Bom, eu acho que o meu primeiro contato com você foi através do Instagram mesmo, procurando algumas hashtags. Eu acho que foi quando eu estava estudando bastante dieta low carb, talvez cetogênica, e aí eu comecei a seguir algumas pessoas, o José Carlos Souto, você, o Rodrigo, o Bomeni. Então, assim, tem bastante gente que está interligada, né? Eu acho que quem acaba produzindo coisas de qualidade hoje em dia acaba sendo um grupo bem restrito. Então você segue acaba recebendo uma recomendação, puxa o outro, etc. E foi que eu já seguia bem antes de começar o curso, né? E até antes da SBA existir. Quando apareceu a oportunidade de participar da primeira turma, daí eu fiz a inscrição e comecei. E o que você acha que aconteceu nesse período aí? A gente lançou o curso efetivamente em meados do ano passado, você rapidamente conseguiu se certificar, achou que valia a pena seguir na parceria, comprou a ideia da educação continuada, renovou por mais 12 meses. O que tem de bom? Tanto no curso, o que isso te mudou? O que é o Alex de hoje em relação ao Alex que começou o curso? E essa renovação sua, queria que você falasse um pouco a respeito do grupo, quanto que isso te agrega. Eu acho que uma das coisas mais importantes foi saber pesquisar, né, melhorar o nível de pesquisa, porque muitos médicos ou até os profissionais de saúde talvez tenham só a PubMed como referência. Né? Se não está na PubMed, não serve.
eu tenho que procurar na média, você está tentando achar uma agulha no palheiro, porque são milhões de trabalhos, e você tem que tentar achar aquele que se encaixa. E, né, e você tem a pirâmide dos níveis de evidência, que a gente aprende isso muito bem no curso, e que acabam facilitando muito para a gente. Agora, eu acho que a decisão de prolongar é porque você precisa colocar muito em prática. Eu acho que ainda tenho muito para aprender, eu tenho que colocar mais em prática ainda. E você poder fazer parte do grupo do WhatsApp, do grupo de discussões, é muito valioso, porque sempre tem alguém que tem uma perspectiva diferente, uma ideia diferente, traz um estudo, traz um debate, e você poder estar no mesmo grupo, que tem tanta gente boa, como, né, como você, como o Rafa Lund, como o Vitor Sorrentino, quer dizer, isso eu acho que é muito bacana, é muito valioso. Um monte de gente que participa o tempo inteiro, a Marcela, Portugal, eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço já pelo nome, eu sei mais ou menos qual que é a linha que cada um segue ali. O Guilherme, só pelo tipo de postagem, como que o pessoal troca ideia ali. Eu sei que nem todo mundo é médico, a gente tem vários profissionais da área da saúde, e isso é muito legal. O médico que acha que sabe tudo, que consegue tocar tudo, ele vai quebrar a cara porque não sabe, e está perdendo a chance de conhecer o que é a osteopatia, por exemplo, coisas que eu tenho na clínica, que eu aprendo muito mais com ele sobre anatomia, sobre biomecânica, etc., do que com qualquer livro, qualquer outro professor de medicina que eu já tive. Eu falo que o só sei que nada sei socrático, quando ele é introjetado e que você realmente reconhece isso, efetivamente você está na frente da maior parte das pessoas. Pegando esse gancho que você falou a respeito dos outros profissionais de saúde, por exemplo, os fisioterapeutas, nutricionistas, nessa clínica que você hoje coordena e que tem esses profissionais, há alguma discussão em termos de saúde baseada em evidência? Você enxerga isso sendo utilizado por esses outros profissionais? Eu percebo que é um negócio um pouco cíclico, sabe? A gente precisa estimular isso constantemente. E aí eu faço um meia-culpa também por ter deixado a peteca cair em alguns momentos. A gente chegou a ter um grupo que trabalhava bem unido, discutia os casos, postava trabalhos interessantes para trazer a discussão. Mas eu percebo que é um pouco cíclico também porque a maior parte desses profissionais que trabalham na clínica não tem dedicação exclusiva lá na clínica. Então, às vezes, um está em outra cidade, ou está com a agenda lotada, não consegue participar naquele momento. Mas eu percebo que, sim, é um desejo de todo mundo. Quando acontece a discussão, e a discussão é rica e tem embasamento científico, e você não está mais fazendo o achismo, né, e você está conseguindo falar, olha, poxa, legal, bacana esse estudo que você me mostrou, mas é um estudo observacional, vamos buscar um estudo, um ensaio clínico randomizado, você conseguir explicar o porquê da sua linha de raciocínio baseado em ciência e não em achismo, né? Você conseguir diferenciar que a associação não é causalidade, tudo isso daí é extremamente valoroso e enriquece muito a discussão. Nós somos extremamente beneficiados por isso, é claro, mas eu acho que, acima de tudo, como é a nossa meta desde o início, o paciente tem que ser beneficiado. O paciente tem que sair ganhando disso daí. Senão, se é só para o seu ganho pessoal, você não está cumprindo com a sua missão dentro da área da saúde. E eu falo que é uma consequência, né? Eu percebo isso nitidamente. Quanto mais eu me preocupo com o meu paciente, mais eu tenho retorno. Mais eu tenho retorno profissional, financeiro, pessoal. É impressionante. Quando eu comecei, por exemplo, no Instagram, eu comecei por causa de um paciente que me falou assim, para quem me acompanha no Instagram, sabe que eu gosto de cozinhar. Aí eu conversando a respeito de dieta low carb com o paciente falou assim, não, mas como é que você faz isso? Eu falei, faz isso, assim, assado. Ele falou, põe isso no Instagram. Eu falei, o que é Instagram, velho? Não tinha rede social, não sabia de nada. Aí comecei a colocar de forma natural, sem pensar no retorno sobre o investimento. Fiz. E olha onde é que a gente chegou. Né? Então, isso de fazer com amor, fazer com propósito, nitidamente, quantas pessoas legais eu fiquei conhecendo. O Guilherme usou um termo ontem que eu gostei muito, que a saúde baseada em evidências é o atalho. Você consegue pular várias etapas ali, de saber separar o joio do trigo, e que o grupo nosso de Jedis é o atalho do atalho. É quase que o Google da SBE. Porque é isso, né? Ninguém sabe tudo.
E às vezes você está pensando de uma determinada maneira e alguém tem uma sacada e você fala assim, cara, não tinha pensado por esse prisma, né? Com certeza. Então, e a gente enxerga isso com muita frequência lá no grupo. Eu acho que você que está lá presente, você consegue reiterar isso aí. Deixa eu te perguntar um negócio. Você comentou a respeito do PubMed e hoje é a segunda aula. Inclusive, para quem não viu ainda, ela já está disponível. Para quem não se inscreveu, basta clicar no link da bio, tem como se inscrever ainda. Eu falo um pouco a respeito da busca, né, o segundo A da SBE. E a maioria dos profissionais, quando sabem, porque muitos às vezes nem sabem disso, vão ao PubMed. E nada de errado para quem vai. Mas eu não tenho muita dúvida que essa pessoa está perdendo a moeda mais importante do mundo atual, que é o tempo. Você é um cara que usava muito o PubMed, você reduziu o seu uso, você melhorou, você otimizou o seu tempo nesse sentido, e se isso aconteceu, como foi isso? Você melhora, com certeza, porque é o que eu tinha falado antes. Você procurar exatamente o que você procura, com o nível de evidência que você quer dentro do PubMed, você tem que saber mexer muito bem nele, você tem que saber usar as meshes, você tem que saber... E mesmo assim, pode não ser exatamente aquilo que você queria. Então, quando você usa um update, por exemplo, né, quer dizer, você consegue... Você já está mais lá na... Esse trabalho já foi feito para você, né? Você já vai atrás de uma coisa que é mais acurada, você não vai perder muito tempo vasculhando lista de estudos e lendo um monte de abstratos, etc., até você achar aquilo que você quer. Então, você ganha tempo, com certeza. Eu uso, hoje, só vou usar o PubMed, talvez para pincelar lá um artigo específico que foi citado numa meta-análise que eu fiz, ou numa revisão que eu vi. Tá, legal, quero dar uma aprofundada e quero ver o que esse autor falou, por exemplo. Aí eu vou lá e pinço, mas não é uma ferramenta de busca primária. Não. E antes do curso, você conhecia, já tinha ouvido falar da pirâmide de Heinz, a pirâmide dos 6S? Não, pior que não. É impressionante, né? Você se acha um profissional bem formado, bem formado e informado, mas não. Eu acho que isso daí foi o maior presente valeu todo o investimento no curso aí, né? Você saber por onde começar uma boa pesquisa para economizar o tempo, como você falou. Ontem, na aula de ontem, eu falei muito a respeito de pergunta, e hoje, na aula de hoje, eu falei muito a respeito de busca. Outra coisa que nem todo mundo conhece, que eu acho que é uma ótima ferramenta, são os metabuscadores. Eu, particularmente, gosto muito do Access, mas tem lá epistemônicos, por exemplo, o portal da saúde baseada em evidência. Você costuma usá-los? Tinha já alguma lida com eles ou também foi uma novidade? Não, também não usava, também não conhecia. Eu era, né, daquele que achava que era tudo PubMed. Se não está no PubMed, então não existe, não é bom. É um pensamento totalmente equivocado. Eu acho que o que a gente aprende no curso é primeiro, entender o que você está buscando, saber fazer as perguntas corretas, entender o que veio naquela busca, se é o que te serve. Você tem que aprender a pensar um pouquinho. E o que é legal é que você tem esses direcionamentos durante o curso, e a chance de erro, a chance de você ficar perdendo muito tempo, se reduz drasticamente. Me conta uma coisa, a gente falou um pouco a respeito, vem falando a respeito de tempo, e você falou no início da nossa live que você é casado, tem 2 filhas, e você sumarizou que você conseguiu priorizar, porque eu acho que essa desculpa de não tenho tempo é muito mais uma questão de prioridade, tá tudo bem se a pessoa quer ficar onde está por qualquer motivo que seja, não está disposto a investir um tempo, igual você investiu, para talvez num primeiro momento dar uma pioradinha e depois melhorar. Você literalmente usa aquilo como um trampolim. Como é que você fez isso no seu dia a dia? Qual que é o horário que você usava isso? Em função do tamanho das aulas? O que você fazia? Então, eu acho que uma coisa legal é justamente o tamanho das aulas. Você tem aula de 15 minutos, você tem uma aula de 8, tem aula de 20. Então, não são aulas que você precisa sentar e dedicar 1 hora, 1 hora e meia, né, para você conseguir ganhar um pouquinho de informação, de conhecimento. Então, como você consegue assistir do próprio celular, se você tem um tempinho no plantão, se você está esperando um paciente que faltou, ou se você está em casa, você consegue fazer. Isso não é o problema.
que o maior problema está em você, em primeiro lugar, reconhecer que você não sabe tudo, que você precisa se atualizar. Entendendo essa necessidade, entendendo que você realmente precisa fazer isso, eu acho que o segundo grande passo é tomar ação, né? É ir atrás. Então, a partir desse momento que você não tem mais preguiça, porque todo mundo chega cansado em casa, todo mundo quer comer e de repente descansar no sofá, etc. Mas de repente os filhos vão dormir mais cedo, de repente você não é casado, ou de repente enquanto os filhos estão fazendo bagunça assistindo televisão, você vai para o seu cantinho, põe fone de ouvido e pega lá, em meia hora você conseguiu assistir 3 aulas, entendeu? Então eu acho que para mim funcionou assim. Tinha dias às vezes que eu estava com uma manhã mais tranquila, aí eu já fazia um intensivão e limpava um módulo inteiro. Então dá para fazer de diversas maneiras. Cada um tem o seu jeito, mas para mim funcionou assim. Tem pessoas que eu acho que talvez tenha uma rotina um pouco mais organizada e essa pessoa fala, não, eu vou separar 3 vezes por semana, das 7 às 8. Aí eu acho que cada um tem que achar o seu nicho, o seu jeito de agir. Show de bola, show de bola. E me conta uma coisa, no curso eu dividi ele academicamente, vamos dizer assim, em 8 blocos. Os 2 primeiros eu fiquei muito na dúvida de como fazer e eu acabei colocando um módulo a respeito de filosofia da ciência e um módulo de história da ciência. Porque a minha impressão é que se você não entende bem essas duas coisas, em vários momentos você vai ficar na dúvida, na tomada de decisão. Eu falo que a tomada de decisão, na maioria das vezes, não é preto no branco. São 50 tons de cinza. Você achou que foi válido esses 2 blocos e trouxe novidades? Porque eu falo, por exemplo, o primeiro não lesar socrático é algo que eu já tinha escutado, mas que quando eu consegui trazer ele para a minha prática clínica, porque as pessoas acham que filosofia não tem nada a ver com prática. O que você pensa disso e foi válido para ti? Eu achei que foi muito válido, porque realmente, se a gente parar para pensar no que a gente está fazendo aqui como profissional da saúde, se for possível, você cura, né? Se não, você pelo menos tenta aliviar e ser humano e nunca lesar. Então, eu acho que é muito válido quando você entende o que está por trás. Eu sou do tipo de cara que lê o manual do produto que compra. Eu não saio metendo a mão e tento montar lá o equipamento, entendeu? Eu leio o manual de cabo a rabo. Então, eu vi todas as aulas do começo, né, de todos os módulos, então acho que tem que seguir a ordem é uma ordem lógica, constrói o pensamento, constrói o raciocínio, o porquê de seguir aquilo, fica mais fácil. Ah, mas é só introdução, não sei o que, não vou ganhar aqui 1 hora aqui se eu pular o primeiro módulo. Eu achei que foi muito válido, eu não pularia. Show de bola. Show de bola porque às vezes a gente escuta pessoas subvalorizando esses temas, talvez por um preconceito. Preconceito que eu falo que ao lado do senso comum são literalmente grandes responsáveis por onde a gente está hoje. Você comentou, por exemplo, da dieta de baixos carboidratos. Tem outras coisas no métier que você atua que você consegue falar assim, cara, eu fazia assim, vou te dar um exemplo. Eu era o cara que falava para meus pacientes renais para não comerem proteína. Foi mal, galera. Estava errado. Você tem algum exemplo que a saúde baseada em evidência conseguiu mudar a sua forma de pensar? Que, deixar bem claro para a turma, isso é o âmago da ciência. Ciência é uma verdade dinâmica. Tem, com certeza. Na minha área, que é a área da cardiologia, principalmente o mito do colesterol. Né? Colesterol, mas como assim eu posso comer carne? Eu não posso comer carne, eu tenho que comer a granola, etc. A torradinha de arroz. Então isso é muito difícil. Eu acho que um dos grandes benefícios de você saber a medicina baseada em evidências não é nem você citar o artigo para o seu paciente, porque ele não está interessado no artigo, ele não está interessado na pirâmide de renda, ele não está. O que você tem que saber é traduzir aquilo que é a medicina baseada em evidência, que é ciência de verdade, que são resultados, que são causa e efeito, de uma maneira simples para o seu paciente entender. Você tem que. Eu uso várias analogias, eu faço
analogia da fogueirinha, que você está alimentando com graveto, com toro, que o graveto é o carboidrato, que a tora é a gordura. Eu tenho que explicar o que é cetose. Dessa maneira que fica muito mais fácil. Só que se eu não tenho o embasamento, eu corro o risco de estar falando uma grande besteira, entendeu? Como já falei, como já fui da época que eu achava que tinha que comer de 3 em 3 horas, sabe? Umas coisas assim. E, poxa, seu colesterol está um pouco alto, seu ácido úrico também, então corta a carne vermelha, corta essas coisas, e soca aí granola, essas coisas. Quer dizer, depois que você começa a desmistificar guidelines dietéticas americanas, certo? Você consegue entender que ali não tem nada baseado em evidências, que o que está baseado em evidências vai para um outro lado. Eu acho que isso daí faz toda a diferença. Né? Ter um pensamento um pouco mais crítico, conseguir entender o que é a nossa evolução como espécie, eu sempre tento colocar numa perspectiva de tempo, né? O que significam os 7 mil, 10 mil anos da Revolução Agrícola frente a 3 milhões de anos que os hominídeos estão na face da Terra. Quer dizer, como que isso impacta uma espécie? Será que deu tempo de geneticamente se adaptar a 70%, 80% de carboidrato na nossa dieta? E quando você consegue ter esse embasamento científico, fica muito, muito, muito mais fácil de você explicar para um paciente que às vezes é leigo, às vezes é um engenheiro, um administrador, um advogado, que continua achando. E olha, é difícil, viu? Mesmo você explicando, é difícil ele entender, ele comprar o peixe que está vendendo na primeira vez. Ele tem que. Primeiro porque o senso comum fala contra, Exato. né? Ele sai, vai na primeira esquina, o colega vai falar assim, não, isso é loucura, isso é modinha e tudo mais. Então, realmente, você tem que gastar tempo com ele. Eu estava com meu residente agora, e a gente recebeu uma paciente, eu estava olhando, e uma paciente muito complexa, eu atendendo ela num cenário de ambulatório, com tempo restrito, e ela com limitação de movimento, ele queria tirar ela da cadeira de roda para pesá-la. Eu falei, não precisa fazer isso não, deixa quieto e tal. E na hora que ela saiu, eu falei assim, cara, presta atenção. Você tem um tempo restrito, o que tirá-la da cadeira de roda naquele momento vai te trazer de informação? A gente sabe que ela está acima do peso, a gente sabe que ela está inchada, nitidamente, a demanda dela era outra, resolve o problema dela. Ela tem que sair daqui satisfeita. A senhora saiu, a senhora e o filho, extremamente satisfeitos com aquilo. E a gente é catequizado para fazer tudo igual. E dentro dessa exatamente. E dentro dessa catequização existe a seita que cuida do guideline e existe a seita do mecanismo, né? Eu falo que o mecanismo é o canto da sereia, porque quando ele faz sentido, comer gordura engorda. Poxa, é difícil muitas vezes vencer esse senso comum quando tem há 40 anos alguém te dizendo que comer carne vai dar câncer. Então, onde que eu quero chegar? Como que você trata isso de uma maneira pragmática com seus pacientes e o curso, de uma certa maneira, abriu sua cabeça para pensar nessa questão de valores e preferências do paciente? Sim. Assim, de uma maneira prática, o que eu pessoalmente fiz na minha clínica, eu montei uma cartilha, tá, para alguns temas. Então, principalmente para pacientes que me procuram com problemas de peso, precisando emagrecer, né? Eu já começo a desmistificar a diferença entre perder peso e emagrecer. Eu explico o que eles têm que evitar na dieta e o porquê. De novo, eu não estou citando artigos, ou eu não estou colocando, olha, leia esse estudo de Volek, que nem o Rafa me explicou agora lá no grupo, que fala sobre a reposição de glicogênio intramuscular. Não é isso, né? Então, assim, olha, está aqui, ó, isso aqui está mastigado. Se você quiser se aprofundar, eu te passo referências. Não sei se a pessoa necessariamente vai ler ou vai conseguir entender. O que eu gosto muito de fazer, que dá muito certo, hoje todo mundo tem Instagram, todo mundo tem um smartphone na mão, eu passo referências de perfis que eu acho que são muito bons de serem seguidos. Então, tá lá, olha, sigam esses perfis aqui no Instagram, que são contas sérias, que são de pessoas competentes, e que se você for lendo, ao invés de ficar vendo dicas de moda e não sei o que, e viagem no Instagram, e vídeos engraçados, dá uma lida nisso aqui também. Então, tá o seu perfil, tá o do Rodrigo, tá o do Souto, da SBE, e vários outros que eu acho que valem a pena. E o feedback que eu tenho é positivo,
daqueles que leem. Porque tem muitos que querem tudo extremamente mais mastigado ainda, meio que pega na mão. Eu falo, olha, a única coisa que eu não consigo fazer é comer por você e me exercitar por você. O resto, a informação eu vou te passar. Você tem que ter o drive, né, a vontade de conhecer, de estudar. E isso é uma coisa que eu percebo que falta também. O status quo, né, é um negócio muito perigoso. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Então, o pessoal não questiona isso, não sabe de onde vem. Coma sucrilhos. Aceita. Coma sucrilhos. O Alex, a Carol Coutinho está perguntando assim, guidelines e sociedades da área da saúde não são baseados em evidências? Não entendi. E aí? Olha, alguns não. Né? Por exemplo, você pega, por exemplo, existe a dieta padrão americana, que tem a sigla SAD, né? Que inclusive cai muito bem porque ela é triste mesmo, um guideline que estimula você a comer 65%, 70% de carboidrato. Se você for procurar no que elas se baseiam, é tudo estudo observacional. Né? Não tem ali um estudo, como é que fala? Um estudo randomizado, um ensaio clínico randomizado. Primeiro porque é muito difícil você fazer um ensaio clínico randomizado em relação à nutrição. Então você tem, às vezes, estudos que fazem uma única pergunta num segmento de 10 anos, um recordatório por telefone, olha, o que você comeu nos últimos 10 anos? Você acha que foi muita carne, pouca carne? Que tipo de peso, que tipo de evidência isso daí pode ter? Você pode, talvez, ter uma associação, né? Mas não vai ter uma causa e efeito. Você não consegue provar causa e efeito fazendo estudo retrospectivo e estudo observacional. Então, infelizmente, a resposta, desculpa, eu esqueci o nome de quem fez a pergunta. É Carol, Carol Coutinho. Carol, infelizmente, você me desculpa, mas vários guidelines não são baseados em evidências, são baseados em senso comum. Assim, projeções, eu senso comum, às vezes, que não tem muito bom senso. Eu recomendo que dê uma estudada na história do Ansel Keys, quem foi Ansel Keys e como que foi feito esse estudo que ele publicou, que acabou mudando bastante a dieta americana e, obviamente, toda a dieta ocidental, porque a gente copia os Estados Unidos e muitas coisas. E eu acho dieta rica em carboidrato. Tem muitos... Desculpa, pode falar. E assim, a gente está falando especificamente aqui de alimentação, mas isso não é só na alimentação, né? No seu caso, por exemplo, me veio à cabeça aqui a questão dos stents, né? Para quem não é da área da saúde, aquelas molinhas que só coloca dentro das artérias, seja ela a artéria renal ou a coronária, e faz todo sentido, né? Olha o mecanismo. Eu tenho uma coronária que está obstruída, tem 80% de obstrução, faz todo sentido eu colocar uma molinha que vai abrir aquilo ali e vai liberar o fluxo de sangue. Ou seja, existe plausibilidade biológica. Só que, quando você vai para os estudos, nem sempre, e eu não estou falando aqui que eles não funcionam nunca. É muito diferente dizer que eles funcionam sempre, né? Então, o que você tem como take aí em cima disso aí? Principalmente a parte de stent coronariano, né? Hoje você tem, praticamente, se você pegar uma revisão bem feita, você vai ver que em nenhum momento o stent é superior à cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, se o paciente tem uma indicação de revascularização, seja ela percutânea, que seria o implante do stent, angioplastia, tá? Para facilitar, ou a cirurgia de ponte de safena ou mamário, em nenhuma situação o stent é superior à cirurgia cardíaca. Só que hoje você vê, por causa da facilidade do uso do stent, né? Por causa do impacto orgânico de você se implantar um stent ou fazer uma cirurgia que é um procedimento extremamente invasivo. Você vê isso daí ganhando um espaço gigantesco e, infelizmente, eu acho que uma coisa que falta bastante para vários colegas, você tem uma situação em que você tem um hemodinamicista com o paciente na mesa, ele tem o método diagnóstico, que é o cateterismo, e o método terapêutico, que é o implante do stent, na mão na mesma hora. Então, fala, olha,
eu posso colocar a molinha aqui e o senhor vai sair daqui, vai para casa no dia ou amanhã de manhã, ou eu vou encaminhar o senhor para rachar o peito e vai ter que colocar ponte, não sei o quê, vai parar o coração. Quer dizer, é óbvio, até eu, se eu estou deitado lá no primeiro momento, eu vou falar, puxa vida. Então, isso daí não é medicina baseada em evidência. Isso daí olha, eu acho que vai ser melhor para você. E o problema maior é que naquele exato momento, aquela pessoa que está deitada ali na mesa do cateterismo, ela não tem nem tempo e ela não tem nem conhecimento para questionar o colega. Esse é o melhor método para mim? O senhor está indicando colocar um stent numa lesão proximal de DA e eu sou diabético. Isso pode? É proscrito, entendeu? E você vê todo dia o pessoal colocando. Essa lesão vai piorar, ela vai fechar e esse paciente vai sofrer. Então, eu acho que, principalmente em relação a métodos de revascularização, você tem muita razão no que você falou, tem o seu espaço, tem as suas indicações, salva vidas. Né? Ninguém está aqui questionando que uma angioplastia de resgate no paciente infartado não vai trazer benefício para ele, com certeza vai. Mas, às vezes, o método pela facilidade, às vezes o incentivo e a propaganda em cima acabam direcionando para o outro lado. Como é o caso do colesterol, por exemplo, como é o caso de não se comer ovo, agora ovo pode, antes não podia. Então, quantos anos a gente passou comendo margarina? Um negócio plástico, mole, a gente estava comendo achando que só porque estava com o selinho ali da SBC, está valendo. Poxa, está aí uma prova de que não é baseado em evidências. Né? Você tem o selo de uma sociedade em cima de uma margarina falando que aquilo lá é bom para você. Está chancelado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Isso é um absurdo. Não sei em que século, em que década que a gente está, onde a gente tem isso. Mas, infelizmente, não tem muita coisa que tem que evoluir. Eu acho que muitos médicos, não, a maioria, acho que quase ninguém vai fazer isso por mal. Faz porque não está atualizado, faz porque caiu ali no moedor de carne, de plantão e convênio, trabalho, aí chega em casa cansado e acha que estudar vai ser muito trabalhoso. Eu acho que é isso. Se eu não estou enganado, o Raul colocou uma hashtag ali, Choosing Wisely. Choosing Wisely, para quem não conhece, é uma iniciativa que chegou no Brasil em 2012 e que eu acabei capitaneando dentro da Sociedade Brasileira de Nefro. E que, em última análise, ela estimula tanto uma conversa entre médico ou profissional de saúde com seu paciente e, na verdade, ela tira das sociedades algumas recomendações sobre o que não fazer. Eu tenho uma aula a respeito disso no curso e me lembrou aqui, conversando contigo, você está em duas especialidades correlatas, que são aí, na realidade, a cardiologia e a medicina do esporte, que usam uma ferramenta diagnóstica que é o teste ergométrico, que é usado de uma maneira, no meu modo de ver, extremamente liberal, a ponto de a própria Choosing Wisely da cardiologia ter colocado como sendo uma não indicação no cenário de rastreamento de doença coronariana. Como é que você vê isso tanto no paciente potencialmente doente, no paciente que está ali buscando uma doença e na medicina do esporte? Eu acho que alguns pacientes que são, por exemplo, paciente atleta. Eu tenho pacientes atletas profissionais, amadores, até um atleta olímpico. Ali você tem eu faço muito mais ergospirometria do que a ergometria comum. Então ali você tem uma indicação que é para treino, quer melhorar a performance, etc. Mas como rastreamento realmente de doença, eu não vou colocar um paciente de 23, 24 anos sem história prévia, sem comorbidade, e com um histórico familiar fraco para a doença coronariana numa esteira, não tem necessidade. Hoje mesmo eu passei por esse paciente de 23 anos, está para fazer esteira? Eu acho que não tem indicação. Na verdade, o que você tem hoje é o pessoal tratando muito mais exames do que o paciente. Você tem... Perfeito. Você escuta isso do seu paciente. Eu fui num médico muito bom, ele me pediu uma bateria de exames. Nossa, quando fala bateria de exames, já me dá até coceira, sabe? Mas, puxa, não é a bateria de exames que vai ver se o médico é bom. Às vezes, o fato dele não estar pedindo muito exame para você é porque ele é muito bom, porque ele sabe que você não precisa de tudo aquilo. Então, também vejo muito de medicina defensiva hoje, né? Quer dizer, eu vou pedir para
eu me resguardar, caso aconteça alguma coisa. Acho que o Choosing Wisely vem muito de encontro com isso, de você colocar a mão na consciência e falar, olha, se fosse seu pai, se fosse sua mãe, você ia passar isso daí para ele? E você vê essa necessidade, né? Você vai estar lesando ou deixando de trazer benefício para esse paciente se você não pedir o exame? Eu acho que isso também é uma pergunta importante que você tem que fazer. Porque só tentar ficar esmiuçando e pegar cada vez mais dados, você sabe interpretar os dados? Se você vai pedir uma dosagem de molibdênio do paciente e vier alterado, o que você vai fazer com isso? Você sabe tratar isso daí? Precisa de tratamento? Então, isso é uma coisa muito importante. E, mais uma vez, eu acho que você fazendo isso baseado em evidências e você entendendo os conceitos, você fica mais tranquilo, entendeu? Hoje, no começo, eu ficava um pouco apreensivo quando eu ia tirar uma estatina de um paciente meu que não tinha indicação. Hoje eu tiro com maior tranquilidade, né? Poxa, mas eu vou ficar sem a estatina no meu colesterol? Eu estou com LDL de 110. Pelo amor de Deus. Está com LDL de 110, mas você está com todos os marcadores de inflamação baixos, você é magro, você faz atividade física, você não sei o quê, e LDL de 110 não tem nenhuma comprovação científica relacionada com doença cardiovascular, com aterosclerose. Então vamos tirar isso aqui, porque assim, esse remédio sim pode trazer malefício, né? Você está com dor na perna, você está com dor nas costas, de repente é uma mialgia, que é um efeito colateral comum da eu vou te falar que eu literalmente me apaixonei pela medicina ambulatorial nos últimos 6 anos, depois que a porta me foi aberta pela low carb. Eu já estudava muito saúde baseada em evidência, mas eu não conseguia aplicar de forma tão aguda na medicina de consultório. Eu fazia muito mais do mesmo. Eu caminhei muito acreditando que o guideline já tinha feito o trabalho para mim. Então é o que a gente começou mais cedo, né? A gente vai aprimorando, a gente vai melhorando. A gente falou aí de diagnóstico e eu falo, apesar do termo ser um termo que eu falo que amedronta, o modo bayesiano de pensar, você já conhecia aquilo de trabalhar com probabilidade pré-teste, como usar o teste, saber que sensibilidade e especificidade isoladamente significam muito pouco e como trazer isso para a prática clínica para o lado, para a beira do leito? Aquilo ali foi uma novidade para você? Você já tinha contato com aquilo, Alex? Não, foi uma novidade. Quer dizer, você lembra que você estudou alguma coisa num curso lá na residência e tal, mas no fundo, todo mundo está procurando o P, a significância do P, se é significamente estatístico ou não. E você esquece que muitas vezes isso aí não se traduz a uma prática clínica. Você não vai conseguir benefício para o seu paciente só porque o P deu significamente estatístico. Você tem que entender um pouco mais de bioestatística e um pouquinho mais de odds ratio, de hazard ratio. São coisas que a gente aprende muito bem no curso. Então, realmente não fazia parte da minha prática diária, não fazia parte do meu dia a dia. Era uma coisa que você está lendo lá um artigo, você está lendo lá um abstrato, começava a entrar aquelas letrinhas HR, OR, você já pula, né? Vai para o final lá da conclusão. Não, isso aqui é muito númerozinho, eu não vou nem ler. Intervalo de confiança. Vou para o final. O que diz no resultado? Mas depois você começa a entender por que certas coisas estão lá, por que é importante você interpretar aquilo. Então, com certeza, o curso ajudou bastante. Não, continua ajudando, né? Porque eu não vou falar para você que eu sou assim, muito bom nisso, não. Eu tô aprendendo, preciso ter muito chão pela frente ainda para conseguir ler um estudo, destrinchar e entender o que está por trás ali na letrinha miúda. Ninguém começa como faixa preta, né, Alex? A gente vai graduando e isso é um contínuo. Eu aprendo de uma certa maneira, todo dia aprendo com vocês e eu acho que isso é que faz daquele grupo uma coisa tão especial, tão importante. Alex, a gente está caminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria, primeiro, te agradecer enormemente, dizer que é um prazer ter pessoas como você no nosso grupo. São pessoas assim que engrandecem esse esforço que começou lá atrás por um propósito e que felizmente está virando essa coisa enorme que tem dado galhos e frutos, não só Brasil, mas mundo afora, e cada vez mais eu vejo a coisa acontecer de uma forma mais massiva,
aquilo que surgiu numa live, eu falando a respeito do Jedi da SBE, porque eu gosto lá do Star Wars, e de repente aquilo virando uma comunidade onde a gente realmente já se reconhece, já enxerga o que esperar daquelas pessoas, a humildade e o comprometimento e a vontade efetivamente de melhorar. Então, sim, obrigado aí de coração, e eu queria que você deixasse sua mensagem final aí para a galera e seu boa noite. Legal, eu agradeço as palavras. Acho que você poder ter um curso desse que te facilita a vida e ainda te coloca em contato com pessoas que estão na mesma busca que você e que tem um monte de coisa para te ensinar, acho que isso daí não tem preço. Às vezes a medicina baseada em evidências pode parecer algo muito duro, muito analítico, muito frio, muito estou em busca só de resultados. Mas isso daí se traduz numa prática clínica melhor. Isso daí se traduz num cuidado melhor do seu paciente. E você vai poder fazer as coisas com muito mais segurança, muito mais empatia, muito mais carinho, olhando no olho do seu paciente e falando, olha, estou fazendo isso porque eu tenho certeza que hoje, né, de acordo com aquilo que a gente tem de melhor, de evidência mais recente, mais concreta e bem informada, isso é o melhor para você. Pode mudar? Com certeza. Né? Se você nunca muda de opinião, e se você nunca tem a humildade de falar, puxa, essa evidência me leva para um outro caminho, então você vai quebrar a cara e vai, infelizmente, prejudicar algumas pessoas no seu caminho. Então, você tem que entender que como que é a frase, né? A medicina é a ciência da... A arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Exato. É isso, tem que entender isso daí. Quer dizer, eu acho que você só tem a ganhar. Então, eu que agradeço a sua iniciativa de você ter criado o curso, de você ter dado a oportunidade de um monte de gente aprender com você. Esses anos todos que você foi vivenciando, até eu acho que você deve ter chegado um momento que você falou assim, eureka, agora eu entendi, eu vou organizar isso aqui. Né? Tipo... agora eu entendi. Pô, legal. Então agora isso aqui faz sentido. E aí você montou o curso. Eu achei que foi muito legal mesmo. Não. Cara, muito obrigado pela confiança de ter continuado no curso na educação continuada, de agregar valor pra caramba. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a Érica e suas meninas, a Laurinha aí, por ter cedido o pai nessa noite aí para bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que elas têm muito orgulho de ti. Precisamos nos conhecer pessoalmente, né? Com certeza. Que rede social, falei isso ontem com o Flávio, muita gente fala que é impessoal, mas rede social aproxima pra caramba, caso você saiba usá-la de maneira adequada. Obrigado, fica com Deus aí e até a próxima. Até, obrigado. Valeu. Turma, show de bola, né? Pô, te falar que Semana da Saúde Baseada em Evidência tem sido, assim, muito bacana para mim. Eu não tenho palavras para agradecer vocês por estarem aqui até agora conosco. Palavras para agradecer o Alex. Foi, assim, muito legal. É muito bacana você ter o feedback. Eu olho para esse curso, eu olho para esse grupo, eu olho para isso aqui como um filho. É muito esforço, é muita dedicação, mas vale cada segundo. Obrigado a todo mundo lá da SBE Academy que ajuda pra caramba. E ó, fica o recado, a semana ainda está no início. Se você quiser fazer inscrição, ainda dá tempo. Corre, 2 aulas já foram lançadas. Para fazer a inscrição, clica no link que está no meu IG aqui do Instagram, faça a inscrição, confirma no e-mail e aí você vai receber os links das aulas. Mais fácil ainda, entra para o nosso grupo SBE, Semana da SBE, no Telegram, aplicativo que tem parecido ali com o WhatsApp, gratuito, disponível, você entrando para fazer a inscrição, facinho, vocês entram para o grupo do Telegram. Essa live aqui fica aqui no Instagram por 24 horas, divulguem, conta para mim o que vocês gostaram, depois ela sobe para o nosso canal do YouTube da SBE Academy, onde já tem um monte de coisa bacana, tanto do projeto 717, que eu faço toda quinta-feira de manhã, e essa semana tem também lá entrevistas, o Em Evidência, desde a primeira, quando eu comecei lá com o Dr. José Carlos Souto, meu grande amigo Souto, com Rafa Lund, com Eric Neves, com vários dos Jedis da SBE que fazem parte
dessa comunidade tão bacana que eu não tenho dúvida, vai mudar o Brasil, quiçá o mundo. Tá? Ciência aplicada à prática clínica muda a forma como você aplica o seu conhecimento, seja você médico de qualquer especialidade, nutricionista, psicólogo, assistente social, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico. Ciência é para todo mundo. E te falo mais, se você é leigo, entender minimamente disso, pode fazer a diferença entre você saber escolher quem vai cuidar da sua vida. Ok? Meus queridos, semana continua, hein? Amanhã tem terceira aula, amanhã tem outro em evidência nesse mesmo bate-horário com vocês. Deixem aqui para mim seus comentários, sugestões. Tem muita coisa sendo publicada ao mesmo tempo. Eu espero que vocês estejam gostando, que essa semana esteja sendo um divisor de águas, porque não tenho dúvida nenhuma, aquela pessoa que imergir no conteúdo que está sendo disponibilizado dessa semana, ela sai melhor do que ela entrou. E não é pouco não. É muito, mas muito melhor. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu. Tchau.